Olá, meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Lucas, esse é meu quadro católico e hoje nós vamos falar sobre pecado mortal, né? Uma das coisas que mais estão hoje em dia dentro do nosso cotidiano, vamos se dizer assim, né? E é claro que não pode faltar, ó. No vídeo passado eu falei sobre o catecismo. Se você não viu ainda, para o vídeo aqui agora, dá uma olhadinha lá, porque falei sobre o catecismo, ok? E você vai entender o porquê usar o catecismo. E, pessoal, hoje eu queria trazer para vocês essa relação do pecado mortal, pecado venial, a confirmação de ir para o céu, porque hoje em dia, na nossa geração, no século XX, está, entre aspas, muito comum para as pessoas do mundo pecar. E o pecado hoje em dia está cada vez mais forte. Então, se a gente não se fortificar do Espírito Santo, a gente nunca vai conseguir lutar contra ele, ok? Vamos abrir então, se você tem um catecismo aí na sua casa, que você possa abrir juntamente comigo no capítulo 206 do catecismo do Eucat. No capítulo 206, ele vai falar um pouco sobre a confirmação, né, que a gente precisa ser batizados para receber a confirmação do céu. Não só batizados, mas também estar em estado de graça. Antes de iniciarmos, possamos então fazer o sinal da cruz e rezar uma Ave Maria, um Pai Nosso, para que através desse vídeo, através das coisas que irei falar aqui agora, que você possa aprender juntamente comigo e que possa elevar as outras pessoas. Pelo sinal da Santa Cruz, livrar-nos Deus, nosso Senhor, de nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, es benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora mortis nostrae. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Possamos agora iniciar, né, nossa leitura, o nosso conhecimento sobre o pecado mortal, enfim, sobre a nossa vida religiosa, tá? Vamos lá, no capítulo 206, novamente, você que tem o catecismo na sua casa, que você possa abrir. E aqui, pessoal, aqui já começa, né? Quem pode ser confirmado e o que é exigido de um candidato à confirmação, né? A confirmação, ele quer dizer para você entrar no céu. O que você precisa fazer para você entrar no céu, né? O que você precisa ter, pelo menos. Em negrito aqui está escrito: pode ser admitido a confirmação qualquer cristão católico que tenha recebido o sacramento do batismo e esteja em estado de graça. Quantas vezes nós estamos em estado de graça? Para conseguirmos o estado de graça, devemos ter a confissão. Devemos nos confessar, se puder, diariamente, se puder, semanalmente, mensalmente, mas confesse. Confesse seus pecados. E é algo que precisamos, necessitamos, na verdade. Essa é a palavra certa. E aqui no catecismo já começa dizendo assim: estar em estado de graça significa não ter cometido nenhum pecado grave, no caso, pecado mortal, tá? Mediante um pecado grave, separamos-nos de Deus e só nós podemos reconciliar com Ele através da penitência. Quando você se confessa, o padre, ele te absolve dos pecados e te dá uma penitência. E é através daquela penitência que realmente você está voltando juntamente de Cristo.
Porque quando pecamos, automaticamente nós nos distanciamos de Cristo, distanciamos do amor dele. Ok? Um jovem cristão que se prepara para a confirmação, no caso, para o céu, encontra-se numa das mais importantes fases da sua vida. Ele fará tudo para aprender a fé, com o seu coração e o seu entendimento. Rezará pelo Espírito Santo, só e juntamente com os outros, reconciliar-se consigo, com as outras pessoas do seu meio e com Deus, através do sacramento da penitência, que também aproxima de Deus quando se cometem pecados menos graves. Vamos pular agora para o capítulo 316 do Catecismo. E você que está aí até agora, já vai deixando o joinha, tá? Vai se inscrevendo no canal, para que você não possa perder nenhum vídeo, né? Vai. Para que possamos aprender juntos novamente também. Capítulo 316. Vamos ver o que ele fala? Como se distingue os pecados graves, no caso, pecados mortais, dos pecados leves. Qual que é a diferença deles? Vamos ver o que o catecismo diz. O pecado grave, no caso, o pecado mortal, ele destrói no coração de uma pessoa a força divina do amor, sem a qual ela não pode ser eternamente feliz. Por isso, também é chamado pecado mortal. O pecado grave rompe com Deus, enquanto os pecados veniais apenas agravam a relação com Ele. Quando você comete um pecado grave, vamos dar exemplo, mata uma pessoa, ou assiste pornografia, enfim, outras coisas, isso acaba rompendo, distanciando você de Deus. Então você precisa se confessar para que volte, entre aspas, não tudo ao normal, mas que você volte a... Resumindo, sendo bem direto, quando nós pecamos um pecado grave, nós estamos nos direcionando diretamente ao inferno. Então, pecou, é algo grave, cara, você, entre aspas, merece o inferno, entende? E um pecado grave aparta o ser humano de Deus. Tal pecado está relacionado com um valor significativo. Por exemplo, é contra a vida, contra o casamento ou contra Deus. E é cometido com todo conhecimento e consentimento. Para você cometer um pecado grave, você tem que ter, vamos supor, calma aí que eu tô pensando no exemplo. Vamos lá, deixa eu explicar certinho. Sabe quando você sabe que aquilo é pecado, sabe que você não pode fazer aquilo, mas mesmo assim você faz? Então, esse é o pecado grave. Só que para ser pecado grave, tem que ser algo que seja, o catecismo falou, né? Tem que ser algo que seja contra a vida, contra o casamento ou contra Deus. Quando você faz algo contra Deus, ou contra o casamento, ou contra a vida, sabendo que está errado, sabendo que é pecado, você está pecando grave. E isso é algo, não é normal, gente, não é normal e nunca vai ser normal. Porque é algo que destrói a alma da pessoa. É tipo assim, pecou um pecado grave, a sua alma não é mais de Deus, e sim, você está merecendo o inferno. Entende? Nós queremos merecer o céu, nós queremos ir para o céu, nós queremos ser santos. E para isso temos que nos confessar, novamente falando, tá? Os pecados veniais estão relacionados com os valores subordinados, ou não ocorrem com total conhecimento do seu alcance, ou com total consentimento. Estes pecados perturbam a relação com Deus, mas não a cortam. É um pecado que está no nosso cotidiano, é um pecado onde a gente já viu que o pecado, entre aspas, original, né, literalmente original, e temos que lutar todos os dias para que, mesmo com esses pecados
pequenos, entre aspas, né? Bem, coloca aspas aí, porque pequenos não é. Que possamos, então, lutar todos os dias contra esses pecados veniais, mesmo que seja menos pior do que pecado mortal, né? Vamos lá para o capítulo 68. Calma aí que eu não tô lembrado. Vamos lá. 68, achei. Tá. Pecado original. Já começa assim, ó. Pecado original. O que temos nós a ver com a queda de Adão e Eva? Olha, que interessante, que interessante. Nós saímos do porquê ou o que é o pecado original e o que é o pecado grave. Agora nós devemos saber o que temos nós a ver a queda de Adão e Eva. É algo muito interessante. Muitos católicos, eles ficam tipo assim, não estou julgando, tá, pessoal? Estou comentando, porque eu já vi pessoas desse jeito. Ah, mas o que tem a ver? Por que a gente nasce com o pecado original, sendo que foi Adão e Eva que errou? Por que eles não desceram ao inferno? Enfim, coisas que falta de conhecimento acaba prejudicando as pessoas. O pecado em sentido próprio, uma culpa de responsabilidade pessoal. A expressão pecado original refere, portanto, não o pecado pessoal, mas o estado nocivo da humanidade, em que nasce o indivíduo antes mesmo de, por livre vontade, ele pecar. Acerca do pecado original, diz Bento XVI que deve compreender que todos carregamos dentro de nós uma gota do veneno daquela forma de pensar, que nos é ilustrada nas imagens do livro Gênesis. O ser humano não confia em Deus. Seduzido pelas palavras da serpente, levanta a suspeita de que Deus é um adversário que restringe a nossa liberdade e de que só seremos verdadeiramente humanos quando pusermos Deus de parte. O ser humano não quer receber de Deus a existência e a plenitude da sua vida. E à medida que o faz, confia na mentira em vez da verdade e precipita sua vida no vazio da morte. Forte, né? Acho que não preciso falar mais nada sobre. Vamos para o capítulo 70, então. Nossa, esse capítulo 68 aqui foi essencial. Capítulo 70. Como nos retira Deus da sucção do mal? 70? Certo. Deus não fica a assistir à forma sucessiva como o ser humano se destrói a si mesmo e ao seu ambiente. Através da reação em cadeia do pecado, ele envia-nos Jesus Cristo, o Salvador e Redentor, que nos arranca o poder do pecado. Continuando, o catecismo diz assim: Ninguém me pode ajudar. Esta frase da experiência humana deixou de ser verdade. Deus Pai enviou o seu Filho onde o ser humano, com o seu pecado, acabava. A consequência do pecado é a morte. Né? Lembra que eu falei que se a gente pecasse contra Deus grave, a gente merece o quê? O inferno, a morte. Então, mais um alerta católico. Mas a consequência do pecado é também a maravilhosa solidariedade de Deus, que nos envia Jesus como amigo e salvador. Por isso, o pecado original é também designado feliz culpa, ou ditosa culpa, que nos mereceu tão grande Redentor. O que ele quis dizer aqui também é que
a gente recebe graça para tudo. Jesus, ele nos dá graça, porque nós não somos dignos de nos arrepender, enfim, de nada. Nós somos dignos de nada. Nós somos meros pobres, enfim. E nós precisamos da graça dele. Se a gente não tiver a graça de Jesus Cristo, a gente não consegue viver, a gente não consegue nada. E é tão interessante isso porque ele nos dá a graça do arrependimento, a graça de olhar assim, Jesus, pequei novamente, mas estou aqui. Ele nos... Nossa, é incrível. Eu não sei explicar, mas a sensação é incrível, na verdade. E quando a gente começa a entender, ler mais o catecismo, enfim, querer saber mais sobre a Igreja Católica, você entende muitas coisas que estavam no sótão, você abriu o sótão e entendeu. E talvez aquela coisa que você não correu atrás, não foi em busca de saber o porquê, talvez aquela coisa iria te salvar de tal pecado, talvez aquela coisa iria te salvar de tal tempo perdido. E esse foi mais um vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, ativa o sininho, dê o likezão aí, tá? E compartilhe para os amigos. Até a próxima.